E agora eu passo a palavra para o diretor da Escola Politécnica, José Roberto Cardoso, por favor. Bom, boa tarde a todos. E agradecer ao convite e o prazer aqui de estar numa sessão conduzida pelo Bernasconi, o ícone lá da Escola Politécnica, foi professor nosso nos velhos tempos, né? E está sempre presente lá em nossos acontecimentos, né? Bom, muita coisa já se falou da engenharia, depois do diretor do CIE, agora com a palestra do professor Garrote, né? Eu espero que tenha sobrado coisas para eu falar, mas eu queria retomar algumas questões que foram tocadas aqui. Vamos começar pelo mais simples, que é aí os números da engenharia, que já foram colocados alguns aqui, mas o que é importante a gente notar é que existem 180 mil vagas de cursos de engenharia no Brasil. Em 2010, apenas 150 mil delas foram preenchidas. No total, nós temos 300 mil alunos. Veja bem, então faço as contas. Entraram 150. Se fosse um curso de 5 anos, ninguém saísse, nós teríamos 750 mil estudantes. No entanto, temos apenas 300 mil estudantes, menos de 50%. Tá certo? E desses 150 mil que entraram, a expectativa é que 35 mil sairão. Quer dizer, o rendimento, de fato, das escolas de engenharia é apenas de 20%. Apenas 20% dos que ingressaram saem. Essa é a ordem de grandeza. 20% e 25%. A evasão é de 60% no final do segundo ano. No final do segundo ano. Que é justamente os 2 anos básicos, os anos críticos da engenharia. Acho que todo mundo aqui há de concordar comigo. Isso aí é verdade. Mas, enfim, é um caso de se pensar, quer dizer, se o nosso ensino básico da engenharia está correto, porque isso não acontece com nenhuma profissão do planeta, só na engenharia. Quer dizer, não é normal, eu fico lá com meus botões, né, conversando com um, conversando com o outro, que não é possível a gente ter uma evasão, uma repetência, né, uma destruição do futuro tão rápida no primeiro e segundo ano, e é isso que acontece, né? Quer dizer, então, na minha opinião, quer dizer, inclusive o ministro Aloysio, o Mercadante, né, quando assumiu, falou que nós precisávamos abrir mais escolas de engenharia. Não é o caso. Não é o caso. Temos 180 mil vagas. Por que abrir escola de engenharia? Não é o caso. O que nós precisamos é fazer um esforço para melhorar o rendimento dessas escolas de engenharia. Aí, se nós formássemos 150 mil, nossa senhora, o que seria uma maravilha nesse país. Né? Como na medicina, se entram 30 mil, saem os 30 mil. Direito também, a evasão muito pouca. Por que na engenharia esse morticínio? Não é certo? Quer dizer, é algo a se pensar que a gente precisa refletir, porque mudou um pouco o mundo. Antigamente, se eu perguntar para vocês qual o número do telefone do filho, ninguém sabe. Ninguém sabe o número do telefone do filho, mas sabe encontrar o telefone rapidinho, aqui no celular, fala com o filho rapidinho. Quer dizer, nós não precisamos mais guardar coisas que nós guardávamos quando éramos jovens. Tá certo? Então, esse é para dar um exemplo de que o que a gente precisa saber agora não é mais o mesmo que a gente precisava saber há 30 anos atrás. Eu, no meu caso, 36 anos atrás. Não é a mesma coisa. Quer dizer, isso aí está sendo discutido nos grandes fóruns da engenharia, mas, no entanto, no país ainda a gente está parado nisso. Né? Quer dizer, isso aí é um problema que eu acho relevante. Eu acho relevante. Né? Eu vejo a participação da mulher na engenharia. Está aprovado. Tem poucas mulheres aqui, mas creio que elas ficarão contentes com o que eu vou falar. Está provado que a inserção da mulher em qualquer atividade melhora a qualidade dessa atividade. O mercado de trabalho, quando a mulher entrou no mercado de trabalho, veja o que melhorou. Era uma loucura no passado.
Os homens eram explorados. Deixaram de ser explorados porque a mulher assumiu o mercado de trabalho. No começo houve um certo receio que aí as mulheres iam pegar o emprego dos homens. Não foi o que aconteceu, aumentou a oferta de trabalho. Quer dizer, em qualquer atividade que a mulher é inserida, essa atividade melhora. Isso é patente. Nós temos apenas 14% do sexo feminino nas engenharias. 14%. Não existe profissão no mundo em que isso aí acontece. Em toda profissão, isso é um equilíbrio. Na engenharia, mudou. Por que a engenharia é uma profissão masculina? Atualmente, não vejo razão de ser. Não vejo razão de ser. Quer dizer, nós precisamos, de fato, em todo lugar que eu vou, eu faço questão de falar do papel da mulher na engenharia. É importante isso. Nós precisamos incentivar, existem programas intensivos para atrair a mulher para a engenharia. Existem países que têm cursos femininos de engenharia, para radicalizar. Né? Quer dizer, isso é relevante. Agora, o que é interessante, falou dos 35 mil estudantes aí que nós formamos, né? E o mercado é de 60 mil atualmente. Esses números variam, a gente nunca sabe. Mas, enfim, são ordens de grandeza, que nem da China aí. Qualquer número entre 400 mil e 650 mil vale. Vale. Né? Então, isso aí não é... O que é importante é o seguinte, se você pegar o gráfico de número de engenheiros chineses formando por ano, está assim. Está subindo. O que vale é a tendência. Pega a China, Índia, está subindo. Está certo? No Brasil está estável. Quer dizer, a derivada que é importante. Né? Então, vejam bem, nós estamos com esse contingente de estudantes titulados, 35 mil, e esqueci o nome dele, o Bertelli. Bertelli comentou que apenas 1 em cada 4 tem boa formação, e está correto. Não formamos 10 mil engenheiros competentes por ano. Não formamos 10 mil engenheiros competentes por ano. Para você ter uma ideia, no segundo semestre de 2010, é o número que eu tenho, entraram 22 mil profissionais no país do exterior com visto de trabalho. 22.500 profissionais da área tecnológica no país com visto de trabalho. Os 15 mil deles engenheiros. Está certo? É isso que está acontecendo. Quer dizer, a resposta vem de fora. Tem muitos espanhóis, portugueses que estão chegando, porque lá eles não têm oportunidade de trabalho. Quer dizer, essa é uma realidade. Quer dizer, nós estamos aí, né? O que eu acho bom nesse primeiro momento, porque é uma oportunidade de a gente colocar junto com esse pessoal, que a princípio tem uma formação melhor, né? E ver o que se pode conseguir aí nesse pedaço. Você tem água aí, por favor? Bom, essa questão aqui que eu acho relevante, o IE tem sido aí um bastião dessa questão, que é o número de habilitações do país. Nós temos 300, mais ou menos, habilitações no país. A União Europeia, quando resolveu fazer uma organização dos seus cursos de ensino superior, reduziu para a engenharia a 14 habilitações de engenharia na Europa. A Argentina fez a lição de casa primeiro, 22 habilitações na área de engenharia. O Brasil tem 300. Tá certo? Então, nós especializamos o nosso estudante ao máximo. Não pode mais ser assim. Não pode. Foi feito um estudo interessante o impacto da especialização na inovação. Quanto mais especialista, menos inovativo é o profissional. Deram exemplos. A IBM, ninguém vai falar que a IBM não sabia fazer computador há alguns anos, décadas atrás. No entanto, não foi ela que inventou um microcomputador, que foi inventado numa garagem, tá certo? Por um cara que morreu recentemente. Ninguém vai falar que a AT&T não sabia fazer telefone. Não foi ela que pôs o primeiro celular no mercado. A especialidade cega a inovação.
A inovação é tipicamente algo multidisciplinar. Multidisciplinar. Quer dizer, então, essa bandeira, né, que está sendo conduzida pelo IE no sentido de gerenciar isso, vamos acomodar a situação brasileira, mas, evidentemente, pensando em reduzir, em deixar o profissional mais generalista do que especialista. Na escola, na Politécnica, nós temos o curso de Engenharia de Telecomunicações. Foi muito útil para o país na década de 70. Tem um engenheiro de telecomunicações, a tecnologia está avançando. Agora não podemos ter um engenheiro de telecomunicações rotulado como tal, né, no mercado e que é multifacetado. Ele precisa ter, de fato, alguma forma de caminhar. Né? Se o mercado de telecomunicações não está bom, será que ele estudando um pouquinho não consegue trabalhar no setor elétrico? Ele tem uma formação boa, primeiro, segundo, terceiro ano. Ele consegue trabalhar com eletrônica de potência? Consegue. Alguém com boa formação consegue. Quer dizer, enfim, eu falo isso, mas é um negócio, né? Casa de ferreira, espeto é de pau. Né? Mas, enfim, a gente vai lutando. Temos que ver o que fazer para melhorar esse quadro. Vamos agora à pós-graduação. O Brasil titulou em 2010 10.500 doutores. Agora vocês vão ficar contentes, nós estamos muito bem no que se refere à pós-graduação. 10.500 doutores foram titulados. Isso aí dá, dividindo por 1 milhão de habitantes, dá 50. 50 doutores por 1 milhão de habitantes. Tá certo? Comparado com a Alemanha, 300, Japão, 180, França, 150, Espanha, 110 doutores por 1 milhão de habitantes, é pouco. Estamos com metade do que está mais baixo. Tá certo? A América Latina inteira titulou 13.200. Quer dizer, o Brasil foi responsável, do México para baixo, pela titulação de 80% de doutores da América Latina. É bom, para o nosso país é muito bom. Né? O segundo colocado, depois do Brasil, é o México, com 2.500 doutores por ano. A Colômbia titulou 150. 150 doutores em 2010. É pouco. Quer dizer, se nós isolássemos o Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo seria o segundo, com 4.500 doutores, o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo tem uma taxa de doutores por ano em torno de 110, nível europeu. Nível europeu. Né? Evidentemente, graças, né, a uma fundação de amparo à pesquisa que é eficiente, que funciona, né? As escolas públicas paulistas, eu acho que são importantes, a presença delas, tá certo? Sustentada pelo povo paulista, né? Quer dizer, isso aí é um esforço do povo paulista, tá certo? Quer dizer, isso aí, de fato, faz a diferença. Quando se tem uma visão de dar importância à tecnologia, que foi o que o nosso Estado fez de uma forma ou de outra, nós sempre estamos brigando por isso, nós como cidadãos aqui, estamos num evento desse tipo justamente brigando por tecnologia. Né? Mas, apesar disso, ainda é pouco. Nós temos que lutar mais. Agora, eu queria falar um pouco sobre a internacionalização, que é, de fato, a coisa mais importante atualmente, sobretudo na área das engenharias. Tá certo? A internacionalização não precisa mandar alguém para o exterior para ele ser internacional. Não é necessário fazer isso. Atualmente, nós temos ferramentas que permitem que a gente tenha um contato ativo com instituições internacionais de renome, né, usando recursos de tecnologia possível. O que é preciso é estabelecer convênios adequados, que permitam que isso funcione adequadamente, ter uma política interna de internacionalização, valorizar, considerar todos os créditos. Eu vejo, por exemplo, algumas universidades que deixam de fazer convênios internacionais porque a matéria que é estudada lá não tem a mesma ementa da matéria que é estudada aqui. Não pode.
Se o cara vai para fora, ele tem que ir para fora e estudar o que não tem aqui. Estudar o que tem aqui, fica aqui. Está certo? A Unicamp fez isso no primeiro momento. Depois se enxergou que não era por aí. Né? O aluno tem que ser incentivado a ir para o exterior para fazer não aquela matéria que ele vai perder, fazer uma completamente diferente. Vai lá estudar energia nuclear. Não temos engenharia nuclear aqui. Vai lá fazer isso. Vai lá estudar alguma coisa específica de outra área distinta. Né? É isso que a gente precisa, que ele vá lá, seja estimulado a fazer uma coisa que não tem aqui. Tá certo? Quer dizer, essa política precisa ser enxergada, precisa ser vista, as escolas precisam entender isso. Um aluno vai para o exterior, não tem que nos preocupar com quantos créditos vai ser aqui, vai ser lá, precisamos ser flexíveis nisso. Ele vai fazer aqui, naquele semestre, 30 créditos, e vai lá, vai ganhar aqueles 30 créditos. Se vem para cá, se vira, vai aprender, vai atrás do prejuízo que ele não conseguiu ter aqui. Mas ele vem com uma bagagem que vai fazer a diferença para o país no futuro. Né? Essas coisas são difíceis, hein, da gente engolir no primeiro momento. Difícil. Mas a Europa se preocupou aí em fazer um programa de internacionalização importante, que por conta, é até histórico isso, disse aí que um fulano chamado Desiderius Erasmus, era um holandês, em 1560. Esse cara pegou, estudou na Universidade de Paris, na Universidade de Cambridge, depois foi para a Itália, Bélgica, Suíça e Alemanha. Teve tudo isso em 1560. Né? Ele é, de fato, um estudante emblemático, multinacional na Europa. Por conta disso que a Europa batizou o programa Erasmus, né, para facilitar a troca de profissionais e estudantes entre a Europa e o Brasil. Existem hoje 3,5 milhões, mais ou menos, de estudantes fora do seu país, fazendo graduação, em qualquer modalidade. Desses 3,5 milhões, 23% está nos Estados Unidos, o que é normal. Os Estados Unidos é o grande atrativo, é o grande imã aí de estudantes estrangeiros. Já há tempo, depois da Segunda Guerra, isso foi normal. Os Estados Unidos chamaram, atraiu muita gente. Em segundo lugar está a Inglaterra, com 14%, aquela ilha, 14%. 30% dos estudantes da Inglaterra são do exterior. 30%. Né? Isso é uma coisa complicada aqui no Brasil, a gente fazer, sobretudo em escola pública. Né? Imagina se a Universidade de São Paulo tivesse 30% dos seus alunos estrangeiros. O pessoal ia chiar a sociedade brasileira, a paulista, né? Pô, estou pagando aí para sustentar aluno de fora. Né? Então, nós temos essas dificuldades aí de atração, tanta gente assim. No caso aí, em segundo lugar, a Inglaterra, a terceira é a Espanha. A Espanha atrai muita gente na parte de artes. Né? É um museu a céu aberto aquilo. Desculpa, 5 minutos eu saio logo. E, finalmente, depois a Austrália. Quarta colocada com 11%. A Austrália, que tem uma população menor que a cidade de São Paulo. Atrai 11% dos estudantes do exterior. Quer dizer, é um programa de Estado. É um programa de Estado. A internacionalização tem que ser um programa de Estado. Né? O Brasil, a meu ver, pode ser um grande imã de atração de estudantes da América Latina. Pode ser. Principalmente se a gente começar a forçar o espanhol. Né? O inglês também, mas o espanhol, acho eu, relevante. Na Poli, nós mandamos algo em torno de 180 alunos por ano para o exterior, para ficar entre 6 meses e 2 anos. Né? E recebemos uns 60. Curioso, a maioria é europeu. 5 deles da América Latina, mas a maioria europeu, dinamarqueses. Tá? Todo mundo está com essa política, internacionalização. Tá? Nosso objetivo seria um sonho meu, ter que todo aluno passasse no mínimo 6 meses no exterior. Né? Difícil isso, mas, enfim, talvez essa ferramenta do ensino online seja importante. O ensino online seja importante.
há um preconceito muito grande. Notem que eu não estou falando de educação à distância. Há um preconceito muito grande no ensino online. Nós temos dois tipos de educação à distância que se fala. Aquele que não está na escola, nem aparece, mas aquele que está frequentando a universidade. Ele também ele vai ter um ensino online. Daqui 20 anos, você não vai ter um aluno mais indo à universidade para assistir a aula de um professor num quadro negro. Isso vai acabar. Tá? Não tem mais sentido isso. O aluno mudou, o jovem mudou. Ele não consegue ficar mais 2 horas, era o tempo que eu ficava assistindo uma aula quieto. Ele não consegue. Quer dizer, a quantidade de informações, essa geração é diferente. Essa geração é diferente. Eu fico imaginando se a minha disciplina, que é eletromagnetismo, é uma disciplina difícil, viu? Né? Engenharia elétrica, para quem fez aí, sabe disso. Tá certo? Se eu conseguisse fazer dessa disciplina um jogo em computador, que o cara ia queimando etapa, pá, faz uma, vai outra, tá? Olha, eles aprenderiam eletromagnetismo em 15 dias. Tá certo? Quer dizer, e é isso que está... É esse o grande investimento hoje na educação. Esse é o grande investimento na educação, a aplicação de jogos no ensino. Porque a geração agora é essa. Tá certo? A geração agora é essa. Então, se nós fizermos aqui uma simulação, né? Imagine um engenheiro que morreu há 100 anos e voltasse, por algum milagre, a viver na nossa época. Se ele fosse lá na Malbertec, ele verificaria que as técnicas de projeto mudaram muito. Tem muitas ferramentas de simulação, que não vai ver régua T, não vai ver aquelas tábuas, né? Prancheta, até esqueci o nome disso, né? Não vai ver mais isso, mudou muito. Mas, e quando ele chega na universidade? Ele não vai ver muita diferença. Ele não vai sentir muita diferença ao entrar numa universidade. Vai lá, vê a sala de aula, como sempre, o quadro lá, o professor fazer. Antigamente o quadro era negro, agora pode ser verde, mas é a única mudança que vai ter. Quer dizer, a educação ainda não foi atingida pelo impacto da tecnologia. É essa a realidade. Né? Olha, eu teria muita coisa para falar, mas eu acho que meu tempo terminou. Podemos conversar aí em outras ocasiões. Bom, muito obrigado. Muito bem, excelente palestra do nosso diretor da Escola Politécnica, professor José Roberto Cardoso.